depois de um longo e tenebroso inverno, nós vamos ter novamente a exposição do meu ídolo, Luizinho. Gosto muito das exposições dele e que Jesus lhe inspire agora e sempre. Boa noite a todos. Muita paz em vossos corações, muita luz. E aqui estamos, como diz o nosso irmão Fernandinho, né? Para a gente aproveitar mais uma noite de uma troca de informações. Não é uma palestra, mas alguma coisa que contribui para o nosso crescimento espiritual. Todos nós que somos tão necessitados ainda, né? Tão pequeninos, e muitas vezes ali diz assim, ó, o dever, e muitas vezes nós achamos que cumprimos com todos os nossos deveres. Na casa espírita, nós participamos das palestras, da oração inicial, da leitura, do passe, de servir a água fluidificada, em outros dias de trabalho, na reunião mediúnica, na distribuição da cesta básica, na participação na oficina de costura, e assim por diante. Tantas as tarefas que tem na casa espírita. Mas não tão somente na casa espírita, mas, como dizia o apóstolo Pedro, a nossa palavra é universal. Então, em todas as comunidades, sejam igrejas, nós vamos encontrar essas responsabilidades distribuídas aos tarefeiros da casa. Em qualquer comunidade religiosa, no nosso trabalho profissional, temos que atender aos deveres que nos foram colocados pelos nossos superiores. No nosso convívio, no lar, temos que atender aos nossos deveres como pais, mães, né? Filhos, avô, que avô também tem, né? Essas responsabilidades, né? Principalmente lá em casa, ser Uber da netinha, né? E assim vai. E eu ouvi a nossa irmã Jaque, eu gosto muito da Jaque, né? Para mim é uma referência. E eu penso assim, quantos são os deveres da Jaque, né? Muita responsabilidade, muitas. E assim todos nós. E aí nós vamos passando a nossa vida e chega a um estágio em que nós achamos que eu cumpri com os meus deveres. E aí nós somos espíritas, então nós falamos, ufa, posso desencarnar em paz, né? Porque eu fiz tudo o que era necessário. Eu era dirigente do centro. Tem alguns que dizem assim, aquele irmão, olha, ele carrega aquele centro nas costas, né? Então ele certamente cumpriu com os seus deveres. Todos nós fazemos isso. E aí, no Evangelho de Jesus, registrado por Lucas, no capítulo 17, versículo 10, tem essa palavra. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Se a gente parar por aí, é o que nós estamos falando até agora. Assim também nós, se fizermos tudo o que nos foi mandado, estamos tranquilos, não é? Estamos em paz. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lar, no centro espírita, na igreja, estamos em paz. Mas acontece que esse versículo ele não para aí, né? Ali tem sonzinho nessa coisa ali, nessa coisa.
Acho que então está muito baixo o meu aqui, não? Não está? É o som dela, né? Tem som? Tem som no slide? Tem som no seu talvez que ele morreu pelo tempo que ficou ligado. Né? Tá. Aqui está som. Aqui eu sempre gosto de uma musiquinha assim. Mas eu acho que ele apagou por causa do tempo que ficou ligado. Mas então, aí nos vem essa palavra. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: estou em paz com a minha consciência, né? Fazemos que nem Santo Agostinho. Aquilo é uma referência nos estudos espíritas, nas palestras. Se ouve muito dizer, não é, Fernando? Fazei, ou eu faço, ou fazei vós, né? Como Santo Agostinho. À noite, ao você reclinar a cabeça no seu travesseiro, pergunte à sua consciência se ficou em falta com alguma coisa. Eita, passagemzinha demais conhecida de nós espírita, né? E se você ficou em falta com alguma coisa, ide de encontro àquela pessoa ou àquela situação com a qual você ficou em falta. Palavras de Santo Agostinho. Mas como devemos então dizer nós? Dizei, somos servos inúteis. Isso aqui pegou pesado para nós agora, né? Eu vou dizer para mim, gente, eu sou servo inútil. Inútil. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Só. Mais nada. Nós fizemos na casa espírita aquilo que nós devemos fazer. Espíritas amai-vos, nós chegamos aqui, se abraçamos, né? Se beijamos, aquela fraternidade total, todo mundo se ama, se adora. Nos foi mandado fazer isso, está ali, espíritas amai-vos. A pergunta agora é, no dia a dia, nós fazemos isso lá fora? Com as pessoas conhecidas e com as pessoas não conhecidas? Nós somos pessoas tão amáveis, tão simpáticas, que as pessoas têm admiração de nós, gostam de nos ver, de estar conosco, sabe? Aquele moço que trabalha lá no mercado, que a gente sempre se dirige a ele com muito carinho: ô fulano, né? Bom dia, como está você? Aquela moça, aquela senhora. E às vezes aquela senhora está ali na sua, me fugiu a palavra agora, da prateleira, né? Onde estão as mercadorias. Repositora, está ali trabalhando como repositora. E às vezes eu reparo ali que ela está sentada na banquetinha e ela parece que está triste, sabe? Está triste. Está fazendo o trabalho dela, tira a mercadoria, não sei se é porque está vencendo ou tal, e está colocando outra, tá? Mas a expressão dela não é de estar trabalhando com alegria. Não me compete julgar, porque se ela está cumprindo fielmente com o seu dever, deveria estar trabalhando com alegria. Mas se não expressa essa alegria, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Mas isso é apenas um exemplo, muito simples, pequeno. Quantas situações semelhantes nós encontramos na nossa vida? E se a gente vai um pouquinho mais longe pensando e refletindo nisso, no nosso lar, será que nós somos referência? Ou nós somos daquele que diz assim: eu trabalho, boto dinheiro em casa para comprar os alimentos, mantenho a casa, fiz meu dever, né? Fiz meu dever. E assim aquela senhora também: olha, meu dia foi esse, trabalhei, fiz a comida, lavei roupa, agora se virem. Quer dizer, vai ficar sem janta, cara. Fez o almoço e agora ela vai sentar, não sei se ela vai pegar um crochê, alguma coisa, vai ver novela, né? Mas ela fez o dia dela. Não é assim, né, Jaque? A vida é corrida, muito corrida. E aí quando a gente começa a pensar quantas coisas mais nós poderíamos fazer, como o Fernando falou há pouco,
do lar de idosos, eu confesso que quantas vezes fui convidado para ir no lar de idosos, fui algumas vezes, mas outras tantas vezes não fui. E aí penso, deveria ter ido, mas não foi. O tempo passou, agora azar. É por aí mesmo, azar. Porque o tempo não volta. Talvez que naquele dia você tinha um chamado lá para atender uma pessoa, para conversar com uma pessoa, mas você não foi. Você não estava lá, né? E quantas vezes a gente não está lá, mas você foi chamado, mas você já acha que já cumpriu o seu dever, então não precisa mais, né? Não precisa mais. Vou dizer para vocês, me passou agora uma imagem assim, muito gostosa. Quando eu vou falar, eu sempre peço, Pai, mas o Pai é Deus, esse vem antes, tá? Mas é o meu Pai. Esse Pai, me ajuda. Meu Pai hoje está no mundo maior, né? Me ajuda, porque é a minha referência. Então eu sinto muitas vezes que é Ele que está me ajudando a falar, né? Então me veio essa imagem agora, quando um dia minha mãe disse assim, o João só falta levar a cama para o centro, né? Ele está lá em carne e osso o tempo todo, carne, osso e espírito o tempo todo, né? Só falta levar a cama e fica lá, né? Ele amava aquele centro, ele tinha verdadeira paixão, ele era apaixonado por aquele centro, né? Sociedade Espírita de Joinville. Então é uma referência, são irmãos que deixam referências para nós. Mas eu sei que eu tenho mais ou menos uns 89 slides e eu não queria falar mais tempo, então assim, sem olhar os slides. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, aborda o tema do dever. Um conceito central na moral espírita e no desenvolvimento espiritual do indivíduo. Interessante porque é pequeno, ele é um texto pequeno, em um subtítulo, O Dever, item 7 do capítulo 17. Mas convém a gente meditar nessa palavra. Allan Kardec compilou ensinamentos. Se eu estiver falando alguma coisa que esteja fora, Luiz, tu pulou, tá? Allan Kardec compilou ensinamentos de diversos espíritos para tratar disso. Veja, ele não pegou uma comunicação de um espírito e botou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele recebeu mensagens do mundo inteiro e todos, em algum momento, falaram sobre o dever. Desse ele compilou tudo aquilo e colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma grande lição para nós. Então ele compilou de diversos espíritos para tratar dessa temática, oferecendo uma profunda reflexão sobre a importância do cumprimento dos deveres na jornada evolutiva. O cumprimento dos deveres na jornada evolutiva. E aí começa falando assim, o dever como lei moral. O dever é apresentado como a lei da vida, uma obrigação que se manifesta tanto nos pequenos atos cotidianos, quanto nas ações mais significativas. Sempre nós vamos estar diante desse tema, das nossas responsabilidades, compromissos e obrigações que nós temos nessa nossa passagem, enquanto no mundo, porque depois que foi, não tem mais volta, é que nem ir no lar, não tem mais volta. Você passou por essa encarnação. Nós vamos vendo devagarzinho, vamos entendendo, tá? O dever, abrange desde o cumprimento das responsabilidades familiares e profissionais, até a prática da caridade e a busca pelo aprimoramento moral. Aí nós já falamos das responsabilidades na família, das responsabilidades no trabalho, até a prática da caridade e a busca pelo aprimoramento moral. Ele perdeu. Saiu lá? Saiu. Eu bati aqui. Bateu, né? Saiu de novo? Vai voltar. Mexe agora, vai.
Deixa eu então fazer de conta que vai Dois voltar. slides, isso. Não voltou. É aqui, minha amiga. Fecha aqui. Vamos rapidinho. Voltou? Ele, então, o dever abrange esses compromissos familiares e profissionais até a prática da caridade e a busca pelo aprimoramento moral. Eu vou, sabe, essa questão, é bom a gente falar assim, de pequeninas coisas, mas que depois você transporta lá no seu pensamento à noite e tal. O Luiz falou sobre aquele assunto e você começa a meditar. Então, gostei quando esses dias eu fui no Coque, ali no supermercado, tá? E eu estava lá atrás, no negócio lá, onde ficam as carnes lá, né? Porque eu sou ainda da carne, né? Eu estava lá, mas e aí eu precisava pegar, se não me engano era feijão. E aquele mercado ali eu quase não vou, então não gosto de ir lá. Porque é muito grande, daí eu não sei onde estão as coisas, aí eu perco muito tempo, né? Eu já sou devagar, de bengala e tudo, né? O joelho não ajuda, aí eu não gosto muito de ir. Mas aí eu cheguei para um menino lá e falei, onde é que tem feijão? Feijão é na quadra tal, lote tal, né? Daí eu fiquei meio assim, eu vou por aqui então, e no primeiro corredor de lá, não, é no segundo, senhor, à esquerda, assim, não sei, tá? Não, peraí, vem comigo. Aí ele foi comigo até lá onde, e ele estava trabalhando ali, abastecendo ali naquelas gôndolas ali das carnes ali, né? E ele foi comigo lá onde estava o feijão. E eu fiquei muito agradecido com ele, porque é aquele tal do tempo que a gente perde ali. E tão rápido, então eu peguei o feijão e já fui ver outra coisa. Aliás, aí eu até perguntei outra coisa para ele, que eu não lembro agora, mas ele foi me mostrar também, né? Então, essa atenção. Aí, eu penso assim, que quantas vezes a gente, trabalhando, fizemos na empresa aquilo que era nosso dever, né? E quantos clientes a empresa perdeu? Porque só fizemos o que era nosso dever, né? Deu para entender? Acho que deu, né? Então, o Espiritismo esclarece que o dever não é uma imposição externa, mas sim uma necessidade intrínseca do ser humano. Está dentro de mim esse dever. Não é que me foi imposto isso. Aliás, só foi esclarecido para mim que eu deveria fazer tal e tal coisa. Mas eu faço tal e tal coisa. Mas a minha necessidade interior diz que eu devo ir mais além. E sabe que é interessante, porque é esse ir mais além, não fazer só aquilo que lhe foi dito para fazer. Eu nem gosto de usar a palavra mandado, mas dito para você fazer, e você vai mais além. Eu passei por um senhor hoje, lá no Comprão. Olhei para ele e falei assim, esse camarada merece ser, eu não sei se chama gerente, tipo gerente geral, né? Porque eu observo quando eu vou lá que ele está, sabe, parece assim um saltitante. Está lá, está cá, está lá, fala com um, fala com o outro, atende pessoas que entram, que chegam. Esse cara merece ser gerente. E às vezes assim, a gente acha que merece, já deveria ter tido uma promoção, né? E outro que entra muito depois da gente, logo é promovido. E a gente não. E vai reclamar com o diretor da empresa, né? Mas eu já estou aqui há 20 anos. Mas você não perguntou o preço da cebola, só foi ver se tinha, né? Tá? Então é assim, é uma necessidade nossa estar presente junto às pessoas, aprender mais e ajudar e participar. Então o Espiritismo esclarece que o dever não é uma imposição, mas sim uma necessidade externa, né? Uma necessidade intrínseca do ser humano. Ao cumprir seus deveres, o indivíduo contribui para o seu próprio progresso espiritual, além de colaborar para o bem-estar da sociedade como um todo.
Ficou claro, né? Ficou claro. Não falamos ali do contribui para o seu próprio progresso espiritual. Por quê? Porque quanto mais eu me envolvo com as atividades espirituais, quem está ganhando? Eu, né? Eu. Quanto mais eu me envolvo. Quanto mais eu me envolvo em aprender, em saber, crescer, e aí você fica às vezes pensando até assim, sabe, uma pontinha de inveja assim, aquela pessoa, ela já ocupa tal e tal função na casa espírita ou em diretivas que se dizem, né? Em federações. Por quê? Porque ele estudou, ele participou, né? Ele fez muito mais que o dever. O dever não é só chegar aqui e fazer a palestra, mas chegar ali fora e fazer alguma coisa que você disse para você mesmo, né? Então, o bem-estar da sociedade como um todo. A hierarquia dos deveres. O Evangelho segundo o Espiritismo estabelece uma hierarquia entre os deveres. Existe isso? Márcia, eu achei interessante isso aí quando comecei a estudar esse assunto. A hierarquia dos deveres, não é, Fernando? Primeiro, dever para consigo mesmo. Opa, olha só. Se eu almejo o meu crescimento espiritual, e por que não dizer o meu crescimento material também, né? A minha relação com as pessoas, ou poder ter uma vida melhor. Então eu tenho deveres para comigo mesmo, seja no aspecto da vida material, da vida secular, quanto da vida espiritual. Porque eu estou esperando que o dia que eu deixar esse mundo, eu vou para o nosso lar. Cada um vai para o lar que construiu, né? Cada um vai para o lar que construiu. Então, cultivando virtudes como? Aí que começa. Olhar para as outras coisas que acontecem no nosso supermercado. A humildade. Eu sou tão humilde quanto eu vi aqui agora, nessa noite. A humildade. A paciência. Às vezes a gente não tem paciência nem com o nosso cachorrinho de casa, né? Sabe? A paciência. A tolerância. E o amor ao próximo. Tolerar. É uma palavrinha difícil. Difícil. Porque nós achamos que nós sabemos tudo, né? Sabemos tudo. Em seguida, no ponto 2, vem os deveres para com os outros, que se manifestam no respeito, na compreensão, na ajuda e no perdão. E eu penso que, no que diz respeito ali ao perdão, quanto nós falamos na doutrina no perdão? A primeira coisa que Jesus nos ensinou é sobre o perdão. Não foi? Até mesmo quando os apóstolos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós botamos uma condição, gente. Assim como nós perdoamos. Mas nós perdoamos mesmo? Perdoamos mesmo. Conseguimos administrar isso na nossa vida quando passamos por difíceis situações de conflitos familiares, conflitos no trabalho, e muitas vezes dizer, como dizia meu amigo Kurt, e lá eles me chamavam de Souza, então Souza, eu só aguento isso porque eu tenho casca de barata. Quantas vezes nós não temos casca de barata, né? E aí nós não engolimos, diz assim, eu não aguento desaforo. E de desaforo em desaforo nós vamos deixando o perdão de lado. Mas são pequenos exemplos só. É para a gente refletir sobre o dever, né? O Espiritismo enfatiza a importância da prática da caridade, tanto material quanto moral, como forma de auxiliar aqueles que necessitam de exercitar o amor fraterno.
junto àqueles que necessitam de exercitar o amor fraterno. Linda essa colocação. Eles precisam exercitar o amor fraterno. E nós somos o agente de transformação desses nossos companheiros de jornada. Então nós estamos cumprindo com o nosso dever? Ou nós deixamos passar batida aquela oportunidade, né? Sabe? 3. O dever e a consciência. O cumprimento do dever está intimamente ligado à consciência. E aí a coisa começa a pesar um pouquinho, né? A consciência é quem nos indica o caminho do bem e nos adverte sobre os erros que podemos cometer. A consciência nos adverte sobre os erros que podemos cometer. Ao agirmos de acordo com a nossa consciência, estamos cumprindo o nosso dever e contribuindo para a nossa evolução espiritual. Por que a nossa consciência? Porque nós temos isso dentro de nós. Inclusive, ao nós reencarnarmos, nós fizemos um projeto da nossa jornada. E a nossa consciência vem nos dizer, muitas vezes, se nós estamos dentro do projeto ou fora do projeto. E às vezes nós sabemos que fugimos ao nosso projeto. Mas sabe como é que é? É a vida, né? São as coisas que surgem, que a gente tem que batalhar aqui, lá e tal. E a gente vai dando desculpa, né? Vai dando desculpa. Seja perante um filho, uma filha, uma neta, tá? A esposa, o esposo, o patrão, o companheiro de trabalho, o amigo aqui, companheiro do centro espírita, né? Você está ali, não é? Nós estamos aqui, não é por brincadeira, né? Tudo foi parte de um projeto. Eu não imaginava que um dia eu estaria morando aqui nessa região, né? E eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida. E poderia dizer, estou fora do meu projeto? Não, né? Onde você está bem, onde você se sente bem, e a tua consciência muitas vezes, olha filho, não sai de lá. O Fernandinho fala muito isso para mim, né? É isso aí. O nosso dever contribuindo para a nossa evolução espiritual. E quando erramos? Quando erramos é importante reconhecer o erro, arrepender-se e buscar reparar o mal causado. Não deixa as coisas passar batido não, tá? Vai acertar, vai lá. Se você errou, vai lá, aperta a mão. E se o outro errou, vai lá e aperta a mão também, sabe? Não, mas foi ele que errou, ele que tem que me pedir desculpa. Ei, você está fora do projeto, está fora, né? Porque o dever é fazer mais do que o dever nos manda fazer. Então está fora, né? E quando erramos, veja bem, o arrependimento sincero e a vontade de fazer o bem são passos importantes para o nosso progresso espiritual. Fazer o bem. Quando erramos e nós vamos lá pedir desculpa, perdão, né? Nós estamos ensinando. Já pensamos nisso? Nós estamos ensinando. Pô, aquele cara, ele é um cara humilde, né? Ele reconheceu o erro, ele veio aqui pedir perdão e tal. Mas e se foi ele que errou? E você vai lá e você vai despertar a consciência daquele irmão. É ensino, é ensinamento, oportunidade de conduzir uma pessoa, tá? E a gente vê essas coisas acontecer na nossa vida. E como é bom que daí a gente aprendeu tudo isso, né? Aprendeu isso. Como eu gosto muito, mas agora já é 6h39, eu gosto muito de testemunhos, sabe? Eu amo falar de testemunhos. Quanto a vida me ensinou. Assim, e está me ensinando, porque eu não sei nada. Eu sempre falo, Joãozinho, me ajuda aí, né? Não sei nada, mas eu
tenho nesse projeto aqui uma situação em que eu errei em relação a uma pessoa, quando trabalhávamos juntos, e aconteceu de ele ser demitido da empresa. Eu não vou contar a história toda, já vai dar 6h40, né? Mas então ele ficou muito triste, muito magoado comigo, e eu penso que ele jamais me perdoaria pelo que aconteceu, né? Um dia, depois de muito tempo, eu tinha saído da empresa, ele também, né? Porque ele tinha sido demitido bem antes. Nos encontramos no shopping. E ele estava sentado junto com uma outra pessoa que eu não conhecia. E ali na área de alimentação, né? Estava sentado ali. E aí eu olhei de repente e falei a fulano, eu preciso conversar com ele. E eu fui lá, pedi licença, os dois estavam conversando, ele me olhou com uma cara de vai-te embora daqui, né? Tá? Mas eu fui. E aí eu pedi perdão para ele. Tá? E eu fiquei tão feliz depois com aquilo, e vocês não sabem a leveza do coração, do sentimento de poder ter encontrado ele e ter pedido perdão. Porque se eu sou espírita, o que aconteceria eu partindo, ele partindo também, nós não ia se encontrar mais lá, né? Ia ficar de mal bicudo um com o outro, os dois teriam que voltar para se entender. Então essa batalha eu já venci, né, Fernando? Espero, né? Porque eu não sei que outros acertos nós dois temos, né? Tá? O dever, já li isso aqui, não? O objetivo final do cumprimento do dever é a perfeição moral. Essa meta é um ideal a ser perseguido ao longo de várias encarnações. Quando fala várias encarnações, gente, quando a gente não cumpre com o dever, tá? Essa semana, por força de um trabalho que eu estou fazendo, me foi assim conduzido àquele romance Renúncia. Não sei se vocês todos conhecem. Renúncia, né? É extraordinária aquela história, né? Aquele romance, um livro extraordinário. Ensina demais para nossas vidas. Quem puder, não sei se tem na biblioteca, tem, né? Pega na biblioteca, leia, devora aquelas páginas, que é maravilhosa. Renúncia, tá? Então, eu penso assim, quando ele fala aqui nas diversas encarnações, isso é retratado ali naquele livro. É a renúncia que nós fazemos para ir em encontro de alguém que ao longo de sucessivas encarnações, veja, que não é uma só, se desviou na estrada. Mas eu, espírito que já evoluiu um pouquinho, olho para trás e eu tenho que ajudar aquele irmão e volto. Então, quanto nós estamos ligados por sucessivas encarnações? Isso quando eu volto para ajudar, né? Isso quando eu volto, quando não é voltar para, né, malhar no ferro de novo, né? Botar trilho lá na estrada do trem, né? Juntos, botar dormentes, para botar os trilhos, primeiro os dormentes ainda. Quantos acertos, às vezes não é na vida seguinte, são várias encarnações. Às vezes não é com um só, é na família, é no trabalho. Gente, a gente faz tanta conta. É que nem quando tem cartão de crédito, sabe? Aí eu tenho um cartão de crédito, estoura ele. Aí pega outro, eu tenho, estoura também. Aí vai. Você tem tantos cartões de crédito, você vai ter que pagar todos eles, né? E assim é a nossa vida, se não cuidar. Não consegue pagar de uma vez só. É várias oportunidades que Deus nos dá de a gente reparar. O Espiritismo nos consola ao afirmar que a perfeição moral não é algo inatingível. Porque nós estamos aqui, parece que meio que tão distantes dessa tal perfeição moral, mas não é inatingível. Todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos, mas vai depender de como nós estamos agindo em relação aos nossos deveres, né? Eu apenas reponho as mercadorias na gôndola, ou eu me levanto e vou ao encontro, né, de ajudar alguém que está procurando alguma coisa.
e chegou para mim e falou: ô fulana, ô fulano, tu sabe onde é que tem tal coisa? Ah, tem em tal lugar. Nem olha para cima, né? Porque ela está na banquetinha ali, repondo a mercadoria. Ela cumpriu com o dever dela, ela está colocando as mercadorias, repondo lá, né? Cumpriu com o dever? Essas pequenas coisinhas, pequenos detalhes da nossa vida. Porque tudo isso, tem uma palavrinha que eu adoro, tudo está registrado no livro da vida. Tudo. Não escapa nada. Sabe? A nossa história. Ah, seria tão bom se a gente tivesse um diário, né? Eu já estou velho, agora não dá mais para montar um diário, né? Não lembro mais das coisas desde o tempo de criança, mas se tivesse feito isso desde lá do início da caminhada, né? Teria um diário. Mas pensa que não está no diário da vida lá? Tá. E pior que Papai do Céu olha aquele diário. Ele não deixa nada em branco, tá? Então, bem cumpridos nossos deveres, chegamos na espiritualidade num momento em que atingiremos a condição de espírito perfeito. É isso, é dedicação, é realização, né? Então, o Espiritismo nos consola ao afirmar que a perfeição moral não é algo inatingível. Todos nós temos capacidade de evoluir e nos tornarmos pessoas melhores, mais justas, caridosas e amorosas. E se você olha a vida, você vai dizer: meu Deus, quantos exemplos existem na vida em relação a isso. Exemplo de deveres. Para ilustrar a abrangência do conceito de dever, podemos citar alguns exemplos. Vocês já estão ficando cansados comigo, né? Deveres para consigo mesmo, cuidar da saúde física e mental, estudar, trabalhar, buscar o autoconhecimento, cultivar virtudes. Deveres para com a família, amar, respeitar, proteger, educar, prover o sustento. Aquilo que falamos bem no início lá, cumprir com a minha obrigação. Eu sou provedor da casa. Mas é só isso, né? Então, deveres para com a sociedade, respeitar as leis, ser honesto. Ser honesto, colaborar para o bem comum, praticar a caridade. Deveres para com o próximo, amar, perdoar, ajudar, compreender, ser tolerante. Quanta coisinha. Isso é no dever para com o próximo, né? Que era também nos deveres para com a sociedade, nos deveres para com a família, nos deveres para consigo mesmo. Será que tem mais dever por aqui? Vamos ver. Ah, vem a conclusão. Oh, glória! Né? O capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a refletir sobre a importância do dever em nossa vida. Ao cumprirmos nossos deveres, estamos contribuindo para o nosso próprio crescimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo, fraterno e feliz. Tá? Lembrando, o dever não é um fardo pesado. Lembra daquela passagem de Jesus que ele fala que o meu jugo é suave? Né? O dever não é um fardo pesado, mas sim uma oportunidade de crescimento e de realização pessoal. Ao praticarmos o bem comum e cumprirmos nossos deveres com amor e dedicação, estamos nos aproximando da perfeição moral e da felicidade plena. Muito bem. Então, para a gente fechar, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Humildade. Mas aquele Consolador, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. É linda essa mensagem. Revela toda a humildade do nosso Mestre Jesus. Então, para fechar,
para a nossa meditação, você vai dizer assim, pô, mas não fechou ainda? Já estava na conclusão? Mas é só uma frasezinha para a meditação. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Questão 919 do Livro dos Espíritos, em perfeição moral. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês e para mim também. Agradecendo aos irmãozinhos que nos auxiliaram. Muita paz, muita luz a todos. E vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, nós te agradecemos, Pai amado, por mais esta oportunidade que Tu nos concedeu, Senhor, de estarmos assim reunidos, meditando, Senhor, na Tua Palavra. Muitas e muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos realizar os nossos deveres como a Tua Palavra aqui nos ensina. E por isso, Senhor, nós te pedimos, Tu conheces a nossa pequenez, Senhor, e o nosso coração. Se de um lado somos pequenos ainda, no coração, Senhor, temos imenso desejo e vontade de caminhar segundo aquilo que Tu está nos falando e nos ensinando. Por isso te pedimos, Pai, ajuda-nos, toma das nossas mãos, Senhor, e conduze-nos na caminhada, na grande jornada da vida. Sê conosco, auxilia-nos, Senhor, tanto quanto nós precisamos. E que possamos, Senhor, estarmos sempre dispostos, meu Pai, a fazer o melhor para Ti, para os bons espíritos que nos ajudam nessa caminhada. Oramos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.